Olá, meu irmão, minha irmã. Posso dizer hoje para você, sabe o quê? Feliz festa. Hoje é festa, é a festa de São Tiago Apóstolo. Olha, uma das minhas grandes alegrias, eu acho que deve ser uma das nossas grandes alegrias, é celebrar a festa de um apóstolo. Que alegria que a gente faça parte de uma igreja que tem nome e sobrenome. A Igreja Católica Apostólica Romana. Romana porque a sede está em Roma. Apostólica porque a nossa igreja tem 12 pilares. E aí eu não estou falando do templo não é? Eu estou falando da Igreja Corpo de Cristo. 12 pilares, os 12 apóstolos. Então a gente bebe dessa fonte, do ensinamento dos apóstolos, do que eles transmitiram para nós, porque eles foram se espalhando pelo mundo, anunciando o Evangelho, e do anúncio deles, novas comunidades brotaram, e dessas comunidades, novos missionários que formaram novas comunidades, que anunciaram o Evangelho, e formaram novas comunidades, de onde saíram novos missionários, e assim até que o anúncio do Evangelho chegou a nós, chegou à nossa história, à nossa família, chegou ao nosso país. Mas se a gente volta para trás, nessa árvore genealógica da fé, onde é que a gente vai chegar? Nos 12 apóstolos, capitaneados por Pedro, que hoje se chama Leão. Então, meu irmão, feliz festa, porque também é uma festa fazer parte desta igreja, que é a igreja fundada por Jesus Cristo, sob os pilares dos apóstolos, tendo como pedra Pedro, e tendo como pedra angular o próprio fundador, Jesus Cristo, tendo como base, tendo como firmeza da estrutura desse templo espiritual. Então, feliz festa, meu irmão. Feliz festa, minha irmã. E nesta festa de Santiago, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que ele venha sobre nós, que ele nos acalente com o seu amor, com a sua ternura, que ele prepare o nosso coração para acolher a semente da palavra, que o Espírito Santo venha iluminar o que em nós é escuridão, que o Espírito Santo venha regar o que em nós é secura, que o Espírito Santo venha enternecer o que em nós é dureza. Vinde, Espírito Santo, nós te pedimos a tua presença, porque precisamos de ti para proclamar e escutar, para acolher, refletir, rezar, contemplar e viver a palavra. Nós precisamos de ti, Divino Espírito, porque somos incompletos e só a tua graça pode completar em nós a ação de Deus. Vinde, Espírito Santo, dai-nos um dia, um momento, um tempo, um espaço na presença de Deus. Que essa nossa oração, que esse nosso momento de oração, Divino Espírito, seja plenificado por tua presença. Porque sem ti, Divino Espírito, nada compreendemos, sem ti não rezamos, sem ti não contemplamos. Vinde, Divino Espírito, dai-nos a sabedoria, o discernimento, a fortaleza e todos os dons necessários para viver uma vida autenticamente cristã. Vinde, Espírito Santo. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 20º, os versículos de 20 a 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes:
Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, é muito interessante, porque no dia da festa de São Tiago, a igreja oferece um texto no qual a mãe dele, ele era um dos filhos de Zebedeu, mostra que não compreendeu ainda a mensagem de Jesus, pedindo um lugar de destaque no reino, supostamente um reino humano que Jesus estaria implantando. E aí a gente poderia perguntar, que estranho, como é que a igreja coloca um texto que de certa forma desabona o apóstolo justamente no dia em que se festeja ele como santo? Nós já sabemos, meu irmão, minha irmã, que os apóstolos, os discípulos, aquelas que seguiam Jesus, as santas mulheres, enfim, só vieram ter uma plena compreensão sobre o fenômeno, o fato Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, a partir de Pentecostes, a partir do Espírito Santo. E essa compreensão vai amadurecendo, vai sendo ampliada. Mas o que foi que eles fizeram? Qual a grandeza deles? A partir da efusão do Espírito Santo em Pentecostes, a partir do início dessa compreensão sobre Jesus Cristo, eles vão moldando a sua vida à medida em que vai sendo clarificada a identidade de Jesus como Salvador, a missão de Jesus e as coisas que dizem respeito a Ele. Por isso eles se tornam missionários, anunciadores, por isso eles se tornam, inclusive, mártires, dão a própria vida pelo Evangelho. Por quê? Porque a partir da experiência chegaram, pela força do Espírito Santo, à compreensão, e nessa experiência e nessa compreensão foram moldando a sua vida. 2 anos se passaram, 2000 anos, 2000 anos se passaram, meu irmão, minha irmã, e nós hoje já temos uma compreensão ainda mais avançada sobre as coisas que dizem respeito a Jesus, sobre Ele mesmo. E aí vem a pergunta, será que a gente ainda está querendo os principais lugares? Será que a gente... Porque eles desistiram disso. À medida que eles compreenderam, eles desistiram a ponto de darem a vida. E nós, 2000 anos depois, já tendo passado por esse tempo todo de ensinamento, de estudo, para essa compreensão sobre o ensinamento dos apóstolos, e nós ainda desejamos os primeiros lugares? Ainda desejamos ser servidos ao invés de servir? Ainda temos sede de poder, de prestígio? E aqui eu não estou falando do grande prestígio das multidões, mas às vezes isso se revela no dia a dia, nas pequenas coisas. De fato, o peso sobre nós recai com muito mais força 2000 anos depois. Porque agora nós já sabemos
o que os apóstolos demoraram mais um pouco para compreender, porque já estamos com 2000 anos de caminhada. Hoje já somos aprendizes do ensinamento dos apóstolos. Então, de fato, é preciso renovar, aprimorar o nosso desejo de viver o que nós já sabemos. Somos servos, servos amados, só isso e tudo isso. Servos de Jesus, do seu reino de serviço, de amor, de solidária fraternidade. Somos servos e, como servos, devemos entregar nossa vida. Que assim seja, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.